Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos, o tema de hoje é fatiamento de strings. Do lado direito, na parte superior, nós temos o mesmo esquema do vídeo anterior, onde cada caractere recebeu um índice numérico de 0 a 10, indicando a posição exata desse caractere na nossa string Hello World. Os índices recebem uma escala positiva indo da esquerda para a direita, onde o nosso referencial inicial é o caractere H. Eles recebem uma escala negativa da direita para a esquerda, se tomarmos como referência o caractere D. Isso ficará muito fácil de se observar quando fizermos os exemplos. A função slice recebe três argumentos: o número que representa o começo, o número que representa o fim do fatiamento, onde nesse ponto o intervalo é aberto, ou seja, o número não será incluído no resultado, e o passo, representado por esse argumento step. Vamos criar nossa variável palavra e vamos colocar nossa string. Novamente, hello world. É importante ainda salientar que nesses três argumentos da função slice, apenas o primeiro é obrigatório. Tanto o argumento end como o argumento step são opcionais e dependem do caso. Para o nosso primeiro tópico, nós vamos utilizar os dois argumentos, tanto o step quanto o end. Nós podemos fazer isso basicamente de duas formas. Primeiro, a forma mais simples. Vamos criar a nossa função print. Vamos formatar e vamos colocar a nossa variável palavra. Vamos abrir colchetes. Vamos colocar o primeiro número que indica o começo do nosso fatiamento. Vamos puxar a palavra hello. Então vamos usar o índice 0, dois pontos. E como eu disse, o último número é o intervalo aberto. Como queremos o caractere O, vamos indicar o número 5. Vamos rodar o programa para ver o resultado e percebam que o hello foi impresso aqui no nosso terminal. Nós podemos fazer isso de outra forma. Nós podemos criar um objeto, vamos dar o nome y e vamos utilizar a função slice. Vamos colocar o primeiro número, que representa o começo do fatiamento, 0, vírgula, e o último, e o intervalo aberto, 5, né? Aqui nós podemos fazer da seguinte forma: nós podemos chamar nossa função print, formatar, vamos chamar nossa variável palavra, e aqui entre colchetes nós podemos utilizar y, que é o nosso objeto representando a classe slice. Vamos rodar o programa e percebam que o resultado foi idêntico. Mas eu acredito que a primeira função seja mais prática e mais objetiva, então esse modo nós vamos utilizar nos próximos exemplos. Vamos para mais um exemplo e agora vamos buscar a palavra word. Vamos apagar essa linha de código. Vamos chamar novamente nossa função print, formatada, nossa variável palavra. Vamos colocar nosso primeiro índice do fatiamento, começando em 6, representa o caractere W. E vamos para nosso último índice, lembrando que o intervalo é aberto. Já que nossa última string tem índice 10, vamos colocar o número 11. Vamos executar para ver o resultado. E como vemos, o Word foi impresso no nosso terminal. Vamos agora a mais dois exemplos e dessa vez vamos utilizar os índices negativos. Vamos novamente buscar nossa palavra hello. Novamente vamos utilizar nossa função print, nossa variável palavra,
Vamos utilizar o índice, dessa vez menos 11, representando o caractere H. E o nosso último índice, com intervalo aberto, vamos colocar menos 6. Vamos executar o programa. Percebam que hello foi impresso no nosso terminal. Vamos agora buscar apenas 3 caracteres, WOR. Vamos chamar novamente nossa função print, nossa variável palavra. Vamos utilizar menos 5, indicando o índice correspondente ao caractere W. E o R, lembrando que o intervalo é aberto, então vamos colocar menos 2. Vamos executar. Percebam que foi impresso os caracteres que desejávamos. Vamos agora ao próximo tópico, omitindo índices. Como eu disse, alguns argumentos da função slice não são obrigatórios. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos utilizar novamente a função print, que eu já deixei copiada para agilizar o vídeo, e vamos supor que nós queiramos novamente a palavra hello. Tudo o que precisamos fazer é omitir o primeiro índice e informar o último índice, nesse caso, 5. Lembrando que o intervalo é aberto, lembrando sempre disso. Vamos executar o programa. Percebam novamente que o hello foi impresso aqui no terminal. Vamos agora buscar, por exemplo, a palavra word, que seriam os caracteres finais. Nós podemos, por exemplo, vamos novamente chamar nossa função print. Nós podemos colocar, por exemplo, o índice inicial, que corresponde ao caractere W menos 5, e 2 pontos, simplesmente isso. Vamos executar o programa. Percebam que que o Word foi impresso aqui no nosso terminal. Ou seja, no primeiro exemplo, nós omitimos o primeiro argumento, que corresponde ao start, corresponde ao início do nosso fatiamento. No segundo exemplo, nós omitimos o argumento end, ou stop, que seria o último argumento, corresponde ao último índice no nosso fatiamento. Vamos ao próximo tópico, e dessa vez vamos fazer alguns exemplos utilizando o argumento step. Vamos chamar novamente nossa função print e utilizar nossa variável palavra. Vamos colocar nosso primeiro índice, 0, corresponde ao caractere H, e o nosso último índice, 6. E vamos colocar o passo de 1, ou seja, o fatiamento irá percorrer caractere por caractere, sem pular nenhum. Vamos executar o programa. Percebam que hello foi impresso no nosso terminal. Vamos agora buscar a palavra word. Vamos utilizar novamente a função print. Dessa vez vamos colocar o índice inicial, 5. O índice final, 11. Também com passo 1. Vamos executar o programa. Percebam que eu utilizei 5, então ele pegou o espaço como primeiro caractere. Vamos utilizar 6 aqui e vamos executar novamente. Agora sim, a palavra word foi impressa no nosso terminal. Percebam que esses dois exemplos, utilizando o argumento step, eles retornam o mesmo valor retornado pelos exemplos iniciais, quando nós omitimos o argumento step. Ou seja, nesse caso, nós podemos afirmar que o argumento step é opcional. Mas existem casos que nós devemos e precisamos utilizar o argumento step. Vamos a alguns exemplos. Vamos supor que por algum motivo
nós queiramos que o programa retorne os caracteres correspondentes aos índices pares. Por exemplo, H, L, O. Então vamos fazer um exemplo vamos novamente utilizar a função print. Vamos colocar o caractere inicial, o índice inicial, o índice final. Vamos colocar o passo 2. Vamos executar o programa. Percebam que esses caracteres foram retornados no nosso terminal. H, L, O, pulando 1, W, R, correspondente ao índice 8, e o D, correspondente ao índice 10. Vamos agora ao último exemplo. Vamos novamente utilizar a função print e vamos omitir o argumento inicial e o argumento final. E vamos utilizar os dois pontos duas vezes e vamos informar o passo. Vamos executar o programa para ver o resultado. Percebam que o mesmo valor foi retornado no nosso terminal. Isso porque, como eu omiti os argumentos inicial e final, o programa entende que o primeiro índice seria o 0 e o último índice seria o 10. Ou seja, ele pega a string inteira, todos os caracteres. No último tópico, nós vamos inverter a ordem dos caracteres na string. Vamos novamente utilizar nossa função print e vamos informar apenas o passo. Vamos omitir os índices inicial e final e vamos informar -1, um passo negativo. E vamos executar o programa. Perceba que o programa retornou a nossa string de maneira invertida. Bom, pessoal, com isso terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se o conteúdo foi interessante ou foi de alguma forma relevante para vocês, por favor, considerem se inscrever no canal e dar o seu like. Obrigado e até a próxima.